Aleluias. Vamos ler então Mateus capítulo de número 10, verso 28 diz assim: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Aleluia. No inferno, a alma e o corpo. Vamos ler de novo. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? Vamos estar orando nessa noite. Pai querido, Senhor Deus, nesta noite, Senhor, estamos aqui neste culto no lar, Senhor Deus, reunidos em Teu nome, Senhor. Pai querido, ouvindo a Tua palavra, louvando e engrandecendo, Senhor Deus, o Teu nome. Pai querido, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Pai querido, nesta noite, Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, entregando a nossa vida para que o Senhor Deus venha moldar as nossas vidas de acordo com a Tua palavra, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Os irmãos podem sentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A palavra que eu quero trazer nessa noite é sobre o destino da alma. Para onde é que a nossa alma vai? Muitas pessoas fazem a seguinte pergunta: para onde eu vou depois que eu morrer? É uma pergunta que a maioria das pessoas podem ter e muitas vezes não sabem. Mas a resposta sempre esteve aqui na palavra de Deus. A resposta é clara e patente. Muitas vezes nós não conhecemos, não buscamos, as pessoas andam, como diz a Bíblia, desgarrada como ovelha sem pastor. Mas a Bíblia está dizendo claramente todas as coisas que nós precisamos saber para termos a vida eterna. E essa pergunta é feita porque as pessoas muitas vezes pensam assim: eu vou morrer um dia, mas dali para frente eu não sei o que vai acontecer. Mas a Bíblia está dizendo tudo. E nessa passagem aqui, Jesus ele dá uma direção de coisas, eu posso dizer, terríveis que acontecerão, ou de coisas boas que acontecerão. Mas a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam, nós vamos falar sobre o destino da alma. Para onde a nossa alma irá após a morte? A primeira coisa que temos que entender é que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. São três elementos. O primeiro, em Gênesis capítulo 2 e versículo 7, Deus diz que o homem foi formado do pó da terra. E após soprar as narinas do homem, ele passou a ser alma vivente. Deus então constituiu ali um corpo feito pelas mãos de Deus. E quando ele assoprou nas narinas do homem, ele assoprou o espírito humano. E quando Deus assoprou o espírito humano de vida, o homem passou a ser alma vivente. Então o homem é constituído de corpo, de alma e de espírito. Em Eclesiastes capítulo de número 2 e versículo de número 7, após o pregador narrar sobre o que vai acontecer no fim da nossa vida, descrevendo a morte do corpo em detalhes, ali de forma comparativa, ele fala que quando nós morremos, no versículo 7, o nosso corpo volta ao pó, que da onde foi tirado, e o nosso espírito volta a Deus que o deu. Que espírito é este? O espírito de vida, o espírito do homem que Deus soprou ali na hora em que ele fez o ser humano. Mas agora vem a pergunta: a nossa alma, para onde é que vai após a nossa morte? E nós não temos somente o corpo, como as pessoas podem pensar: o homem acabou, morreu, ele acabou. Não, tem uma alma. Jesus ele contou uma parábola dizendo que um certo fazendeiro, ele plantou uma vinha e encheu o seu celeiro. Aí ele olhou e disse assim: esse celeiro é muito pequeno, vou construir outro.
e construiu outro celeiro, encheu novamente aquele outro celeiro, e aí ele deitou e descansou e disse assim: a minha alma folga em tudo aquilo que eu tenho. E aí então Jesus disse: o Senhor vier aquela noite, vai dizer: louco, essa noite eu te pedirei a tua alma, e o que você tem para me dar? Nós, quando partimos desta terra, nós temos que dar conta da nossa alma. E esta alma, ela tem um destino. E no livro de Lucas, capítulo de número 15, Jesus conta a história do rico e do Lázaro, aonde ele descreve em detalhes como que funciona o mundo espiritual e o destino da alma. Ele conta aonde existia um homem muito rico e ele andava nos seus caminhos, mas não servia ao Senhor. E Lázaro era um mendigo que todo dia estava às portas do rico e pedia e mendigava. Morrendo os dois, a Bíblia diz que o rico foi sepultado e Lázaro foi levado ao paraíso, ao seio de Abraão. Glória a Deus. E Jesus, ele descreve a situação ali. Existia o seio de Abraão, aonde aqueles que morreram crendo na promessa da salvação foi, assim como Lázaro, e ele estava no lugar de paz juntamente com Abraão. E no lugar de tormento, que a Bíblia chama de Hades, estava aquele homem que morreu, que não se preocupou em sua vida em dar honra a Deus. E ali naquele lugar, Jesus diz que ele estava em uma grande tormenta, a ponto de pedir para Lázaro molhar a ponta do seu dedo e tocar na sua língua, porque ele estava em grande tormenta. É, meu Deus. E ali, no meio, Abraão disse para aquele homem: olha, ninguém pode passar daqui para lá, e nem de lá para cá. Ou seja, quem estava no lugar de tormenta não tinha como refrescar a sua língua, estava em grande tormento. E Abraão disse: ó, e tem mais, existe um grande abismo entre nós e eles. Jesus estava dizendo que existe um abismo, existe um lugar de tormento e existe o seio de Abraão. O seio de Abraão é o paraíso de Deus. Mas quando nós lemos Efésios, capítulo de número 6, 4, a palavra de Deus diz que Jesus, quando esteve morto, durante os 3 dias, ele levou cativo o cativeiro. Ele pegou o seio de Abraão e levou para o 3º céu. Aleluia. E hoje o seio de Abraão está no 3º céu. E quando alguém morre sem Cristo, sem conhecer o nome de Cristo, ele é sepultado. A sua alma, ou seja, o corpo, volta para o pó. O espírito que Deus o deu volta para Deus. Mas a alma, ela vai para aquele lugar de tormento. Muitas pessoas podem dizer: o inferno não existe, né? Salmo 9,16 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações, gentes e povos que se esquecem de Deus. Jesus, na parábola, quando estava dando o sermão profético no capítulo 24 de Mateus, ele diz que aqueles que não forem colhidos pelos anjos para si, serão colhidos e lançados no fogo. E Jesus diz uma palavra que muitas pessoas não levam em consideração. Jesus disse: lá a alma será lançada no fogo, aonde o fogo não apaga e o bicho não morre, e será atormentado para todo o sempre. O mundo por aí não prega esta palavra, porque as pessoas dizem que o que vale é o amor, o que vale é o dia de hoje, o amanhã não importa, nós vamos morrer mesmo, mas nós vamos morrer, mas vamos prestar conta da nossa alma. Verdade. E essa alma, nós temos que prestar conta a Deus. Deus, ele deu a oportunidade para nós vivermos na presença do Senhor, buscarmos cumprir a verdade do Criador dos céus e da terra, buscar a salvação que ele está entregando para nós, para que nós possamos então estar com o nosso nome escrito no livro da vida. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E esse texto, ele revela algo terrível. Primeiro Daniel diz lá no capítulo 11,
no capítulo 12, verso 2, que haverá duas ressurreições, uma para a morte eterna e vergonha e desprezo eterno, e outros ressuscitarão para a vida eterna com Deus. Aleluia. Tudo isso que eu falei agora é um processo que acontece hoje. Quando alguém morre sem Cristo, sem fazer uma aliança com Cristo, o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus, e a alma, ele vai ou para o lugar de tormento ou para o paraíso, que Deus levou para os céus. Aleluia. Em Efésios capítulo de número 4. Mas Jesus disse que vai haver duas ressurreições. E ele diz lá, Daniel diz, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Jesus, quando é que será esta ressurreição? Em Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que quando Jesus vir buscar a sua igreja, porque a mensagem de Cristo é, olha, eu ofereço para vocês que quem crê em mim terá vida eterna. Jesus pregou, ressuscitou, subiu, os apóstolos continuaram pregando o evangelho, mas os cristãos da igreja primitiva estavam morrendo, algumas pessoas, e algumas pessoas começaram a ter dúvidas acerca dessa vida eterna. Como que era que Jesus pregou a vida eterna e muitos cristãos que criam na sua palavra estavam morrendo e sendo enterrados no cemitério. E o apóstolo Paulo explicou lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no versículo 16, dizendo que no último dia, no dia onde o Senhor vai tocar a trombeta, vai ter a voz do arcanjo e o alarido de Deus, e ele diz, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor na glória. Essa é a primeira ressurreição. E Daniel, capítulo 12, verso 2, diz, bem-aventurado quem faz parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, Jesus vai transformar, arrebatar, vai ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo, desde Adão até aquele dia, vai ressuscitar aonde ele foi enterrado, aonde tiver, e vai ressuscitar com este mesmo corpo. Depois vai ser transformado em corpo imortal, incorruptível, que não pode se corromper, e vai levar para o céu. Aleluia. Vivo. Grava isso na cabeça. Vivo, este corpo vai ser transformado e ser levado para o céu vivo. Isto é muito bom, e esta é a primeira ressurreição. Mas o profeta Daniel também diz que na segunda ressurreição muitos ressuscitarão, observe bem, ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Quer dizer que quem morre hoje, o corpo vai para a terra, o espírito volta para Deus, e a alma, olha bem, alma vai para o seio, para o paraíso, ou vai para o lugar de tormento. Mas depois da primeira e da segunda ressurreição, o corpo que vai estar junto com a alma vai estar ou com Deus ou lançado no inferno. Aí vocês me perguntam, lançado no inferno? É exatamente o texto que nós acabamos de ler, no versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma, mas antes, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então esta é uma palavra que Jesus nos ensina. O mundo não se preocupa com isso, porque a Bíblia diz que assim o dia de Noé também será no dia da vinda do Filho do Homem. Jesus está descrevendo lá em Mateus 24 um comportamento social, como que as pessoas estariam próximo à sua vinda. As pessoas estavam preocupadas no tempo de Noé de servir a Cristo, de ouvir o chamado de Deus? Não. O texto mesmo diz, muitos se preocupavam. Casar, dar esse casamento, festa, continuar a sua vida.
Essa história de Noé criar a arca ali para poder entrar dentro, ninguém queria saber disso. Do mesmo jeito Jesus está dizendo hoje. As pessoas só querem divertir, fazendo o que quiser. Esse negócio de crente, de ir para a igreja, negócio de cantar hino, de ler Bíblia, esse negócio aí é para depois. Assim também estava no dia de Noé. Mas a Bíblia aqui é clara. Jesus está dizendo todos os dias, nós temos que dar conta da nossa alma. E a primeira ressurreição, a gente chama de arrebatamento da igreja, que pode ocorrer a qualquer minuto, pode ocorrer até agora mesmo, antes de acabar este culto. E a palavra, por quê? Porque Jesus ele disse, olha, vigiai e orai. Em todo o seu ministério ele disse, vigiai e orai, porque ninguém sabeis do dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Jesus pode vir subitamente, ele vai vir subitamente e fazer a primeira ressurreição e levar para si. Todos aqueles que estiverem com Cristo subirão vivos para estar com Cristo para sempre. Agora, e a segunda ressurreição, que é para vergonha e desprezo eterno? A palavra de Deus diz que depois do arrebatamento da igreja se passará um tempo que a Bíblia chama de tempo de angústia para Jacó. Uma grande tribulação vai ocorrer aqui na terra. 7 selos serão abertos, 7 trombetas serão tocadas e 7 taças da ira de Deus será derramada sobre a terra, para que os homens se convertam e se arrependam mais uma vez, Deus dando mais uma chance para que as pessoas voltem-se para Cristo. Mas no final desses 7 anos de grande tribulação, Jesus ele vai destruir, derrotar um homem que é chamado de anticristo na grande tribulação. Este homem, quando nós lemos aqui em Apocalipse, vai ser um homem, corpo físico, que o inimigo, Satanás, vai entrar com o espírito dentro dele e vai fazer ele governar o mundo inteiro, vai fazer muitas atrocidades. Mas no final da grande tribulação, aonde o próprio Jesus vai descer para julgar o julgamento das nações, ele vai pegar o anticristo e o falso profeta, que vocês podem ler aqui, capítulo 12 ao 17 de Apocalipse, para saber quem é o anticristo e quem é o falso profeta. No capítulo 19, no versículo 20, a Bíblia diz que Jesus, o Jesus que nós servimos, vai pegar o falso profeta, o anticristo, e vai lançar no inferno vivos. Está no versículo 20 do capítulo 19 de Apocalipse. Jesus, dois vivos no inferno. O inferno para nós é um lugar espiritual, mas é um lugar que existe mais real do que a existência do mundo físico. São lugares, e Deus ele preparou o inferno para o homem? Não, ele preparou para o diabo e os seus anjos. Deus ele criou o homem e dentro da sua eterna misericórdia ele criou o homem para estar com ele. Do mesmo jeito que ele criou os anjos para estar com ele. Mas os anjos pecaram contra Deus. Uma terça parte se rebelou contra Deus. E Deus então os lançou fora da sua presença. Deus criou o homem. E o homem para ser louvor do seu nome. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, 27... a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Aleluia! Deus havia criado um projeto para si. E ele começou a executar esse projeto no homem. Só que o homem pecou contra Deus. Mas Deus ele fez o homem com livre-arbítrio para escolher o seu destino. E ele desde antes da fundação do mundo, sabendo pela sua presciência que o homem poderia pecar, ele já automaticamente se colocou à disposição para morrer por este homem que ele nem havia criado ainda. Mas ele fez esse plano e morreu por nós. Agora, qual é o desejo de Deus?
A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos tenham conhecimento da verdade. Aleluia, Jesus. O desejo de Deus, o amor de Deus é tão grande por nós, Glória a Deus. que se fosse preciso e possível, Ele amaria, Ele levaria todos os seres humanos para os céus. E a Bíblia diz que quando o ser humano se rebela contra Ele e morre no pecado, a Bíblia diz que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia quer dizer que quando alguém morre sem Deus, que ele será julgado e levado para o inferno, Deus não tem prazer naquilo ali, não se alegra. Por quê? Porque Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e Ele deu um tempo de vida da hora que ele nasce até a hora que ele morre, a oportunidade dele conhecer, reconhecer o Deus, o Criador dos céus e da terra, para que ele possa servir a Ele. Esse tempo de existência nossa é só para isso, para nós reconhecer que Deus é o Senhor, que Ele nos ama e nos entregou por nós e que Ele nos ama. Aleluia, Jesus. Agora, por quê? Aleluia. Por que Deus vai permitir que aqueles que morreram e não fizeram um compromisso com Ele, ele pereça no inferno, assim como Ele está dizendo aqui no versículo 28? Porque primeiro, um dos atributos de Deus, Salmo 89, verso 14, diz que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Deus, Ele é justiça e Ele exerce o juízo. Deus, Ele tem o justo como justo e o ímpio como ímpio. Se alguém cometer alguma injustiça, Deus não vai inocentar ele, porque Ele é um justo juiz. O desejo de Deus é salvar o homem, mas se o homem da legalidade pecar e morrer no pecado por causa da justiça de Deus, Deus então o condena. Mas a oportunidade é, enquanto nós tivermos vida, Jesus está oferecendo para nós a vida eterna. Aleluia, Jesus. É essa a mensagem da cruz, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E quando Jesus estava ensinando os discípulos aqui a pregarem, no capítulo 10 de Mateus, Jesus, ele escolhe os discípulos, envia em uma missão e dá instruções a eles, aos discípulos que anunciariam o evangelho por todos os dias até a sua vinda. Aleluia. E essa é só uma instrução que ele está dando para os discípulos, dizer: não se preocupe, não tenha medo daqueles que podem matar o corpo. Por isso que os apóstolos, quando estavam na igreja primitiva, eles não temiam, pregavam, e os homens tocavam fogo, esquartejavam, matavam, entregavam aos leões, mas eles não se intimidavam, eles continuavam pregando, porque Jesus disse: meu irmão, se ele matar você, não tem problema, ele só pode matar o seu corpo, a sua alma ele não pode matar. Aleluia. E aí ele dava a instrução dizendo: não temei aquele que mata somente o corpo e não pode matar a sua alma. Temei antes aquele que pode matar o seu corpo e fazer a sua alma e o seu corpo perecer no inferno. Jesus é o Deus que pode fazer isso. E Jesus, que sendo o nosso Pai, o nosso Deus amoroso, Ele nos dá essa instrução: cuidado, vigiam, temei a Deus, porque Deus é poderoso e Ele vai exercer a sua juíza, a sua justiça sobre toda a humanidade. E a oportunidade que nós temos hoje de ouvir a voz do Senhor, de crer na sua palavra, para que Deus possa estar estabelecendo em nós a sua justiça, a salvação em nossas vidas. E ninguém que existe neste mundo está aí proibido de receber a Cristo, de ouvir a voz do Senhor. Pode ser quem for, se der ouvido à voz do Senhor, Deus salva, Deus transforma, Aleluia. Deus cura, Deus liberta, Deus pode salvar a sua alma. Muitas pessoas aqui na terra olham para certos seres humanos e falam assim: esse aqui não tem jeito. Mas Jesus, como é o justo juiz e se entregou a sua vida por amor de muitos, o homem que pode ser o mais torto que for, se entregar a sua vida para Jesus,
Jesus, com muito seu amor, pode transformar e dar uma nova vida para ele. Aleluia, Jesus. Aquele que vi até a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Essa é a mensagem de Cristo. Jesus está aguardando cada um de nós entregarmos a nossa vida, cada minuto, cada segundo, toda a nossa vida, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, em adoração ao Senhor, em uma vida diante de Deus. Um dia desse, alguém me disse assim: você, para servir a Deus, não tem como ser justo. A gente sempre erra. Não. Aí, o que a Bíblia diz? Jesus, ele diz: sede santos, como Deus é santo. Jesus, ele era homem como nós, e ele viveu perfeito. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus viveu como nós para dizer o seguinte: olha, você pode ser um homem que tenha o declínio para o pecado, mas Jesus nos deu a opção, o exemplo de dizer assim: se você escolher o caminho da paz, é possível ser santo como Deus é santo. É possível viver sem pecado, porque Jesus viveu sem pecado. Quando alguém disse assim: todo homem é pecador e não tem como não ser pecador, é mentira do diabo. Porque se fosse assim, ninguém entraria no céu. E Jesus, ele disse: olha, os seus pecados eu lançarei no mar de esquecimento e te darei a vida eterna. E nós, quando cremos em Cristo, somos revestidos do seu Espírito e passamos a produzir o fruto do Espírito. E Jesus, ele nos dá a armadura da salvação para podermos resistir o dia mau, para podermos resistir o pecado, e Deus está aguardando a nossa vida para vencermos. O próprio Jesus disse, o apóstolo Paulo diz: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele já venceu para nós na cruz. Aquilo que nós não daríamos conta de fazer, Jesus, ele fez por nós. Ele morreu por nós, pagou a nossa conta, a nossa dívida, e ele então nos dá o presente para sermos vencedor. E se Jesus é vencedor, aí então aqueles que servem a Cristo, ele diz: vocês são mais do que vencedores. Vós tendes vencido o maligno, porque Cristo já venceu. Vocês, portanto, se tornam vencedores duas vezes. Aleluia. E Jesus, ele nos dá essa missão para nós servirmos a Cristo, para destinarmos a nossa alma para estar com Ele. Aleluia. No capítulo 14 de João, Jesus diz: olha, aquele que buscar a minha palavra, eu voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Aleluia. O projeto de Jesus é levar as nossas vidas para estar com Ele. Aleluia. Aqui diz que aqueles que não temem a Deus, que não buscam a justiça de Deus, é passivo de perecer a sua alma e o seu corpo no inferno. Mas o desejo de Deus é que todos se convertam, todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus e sejam salvos. A oferta que Jesus está fazendo para nós é a mensagem da cruz, as boas novas, salvação ele trouxe para os homens. E Jesus está dizendo isso: venham enquanto é tempo, venham enquanto se pode achar. Quando é esse tempo que nós podemos achar a Cristo? É o tempo de hoje, é o tempo da nossa vida enquanto estamos vivos. E Hebreus diz que esse tempo é o dia chamado hoje. Provérbios 16:1 diz que o dia de amanhã não nos pertence. Então o dia se resume em hoje. Hoje é o dia que Jesus nos dá a oportunidade para nós servirmos a Cristo e buscarmos o caminho da paz. De Deus dizendo: eis que coloco diante de ti o caminho da bênção e da maldição. Escolha, pois, o caminho da vida, da bênção, para que vivas. Quando nós escolhemos o caminho da salvação, da bênção, nós temos a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. A vida eterna, ela começa aqui, porque Jesus diz: quem beber desta água
terás a vida eterna. Aleluia. E se nós bebemos desta água, nós teremos a vida eterna. Se nós morrermos antes do arrebatamento, nosso corpo vai passar por essa morte temporária, mas a nossa alma, a Bíblia diz que seremos tragados pela vitória, pela vida. A nossa alma, após sair do nosso corpo, será tragado pela vida, não pela morte. E por isso que Jesus está ofertando para nós o destino final da nossa alma, ligado na cruz de Cristo, não tiver ligado na videira. Portanto, nós precisamos estar ligado. Precisamos destinar a nossa alma para Cristo Jesus. E Jesus está de braços abertos, recebendo a cada um de nós. E o tempo se chama hoje. No capítulo 20 de Apocalipse, a Bíblia diz que depois de Cristo ter consumado todo o projeto de salvação, no capítulo 20 diz que o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. A Bíblia descreve o julgamento do trono branco, que é o chamado juízo final. No juízo final, já aconteceram a primeira e a segunda ressurreição. Todos os homens, seja rico, servo, pobre, livre, grandes e pequenos, serão colocados diante do trono de Deus, e todos os joelhos, diz a palavra, todo joelho se dobrará diante de Deus. E a palavra de Deus diz que será julgado de um por um, e abrirão-se os livros, e abrirá outro livro, que é o da vida. E o livro da vida, a Bíblia diz lá no capítulo 20 de Apocalipse, que o nome que não se achar escrito no livro da vida será lançado no inferno. E quando isso acontecer, no grande julgamento final, vai estar lá a nossa alma, vai estar lá nosso corpo e a nossa alma, do mesmo jeito que nós estamos aqui agora. Só que com um detalhe: seremos imortais. Os que estão com Cristo, imortais, com corpo glorificado. Mas aqueles que morreram sem Cristo, que ressuscitaram na segunda ressurreição, estarão de corpos imortais, porém não glorificados. E a Bíblia diz, Jesus diz lá no capítulo 24, cuidado com esta condição, porque lá no inferno nem o fogo não se apaga e nem o bicho não morre, e muito menos o nosso corpo e a nossa alma. Mas lá diz claramente, será atormentado para todo o sempre. Essa é a verdade da Bíblia. Se vocês escutarem qualquer outra informação por aí, não é a Bíblia que diz. Se alguém disser, todo mundo vai para o céu, é mentira, porque a Bíblia diz aqui, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E a Bíblia diz, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então nós temos o nosso tempo de vida hoje para pensarmos o seguinte: para onde eu vou? Para onde eu vou determinar o destino da minha alma? Nós temos a oportunidade de escolher. E o conselho de Deus em Deuteronômio 19 é: escolha, pois, o caminho da vida para que viva. Escolha a bênção para que vivas e tenha a vida eterna. Amém? Aleluia, gente. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos nessa noite, pedindo a Jesus para que guarde a nossa vida. A palavra de Deus, no Salmo 119, verso 105, diz que a palavra de Deus, esta palavra, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quer dizer que em todo o nosso caminhar, aonde nós colocamos o nosso pé e aonde nós enxergamos, nós temos que ser norteados pela palavra de Deus, Aleluia. Que é a nossa lâmpada, que é a luz para o nosso caminho. Glória. E é ela que vai determinar a nossa vida eterna, o nosso sucesso com Cristo. É só servir. Jesus disse lá em João 5,39, dizendo: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus disse assim: é a Bíblia que testifica de mim. Quantas pessoas falam de Jesus e afirmam ser verdade, mas nunca conheceram a Bíblia?
E aí quando a gente fala o que Jesus ensinou, as pessoas falam, é mentira, isso aí não é Cristo. Não, Jesus ama todo mundo, vai todo mundo para o céu, mas a Bíblia, Jesus não ensinou isso. Jesus dá a oportunidade para nós escolhermos o caminho da salvação. Oremos ao Senhor. Pai querido, Senhor Deus, nesta noite, Senhor, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, neste dia, Senhor Deus, único da criação do Senhor. Pai querido, onde estamos aqui reunidos ouvindo a Tua palavra. Pai querido, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, colocar com o Teu Espírito Santo, a água do Teu Espírito Santo, regar a nossa terra, o nosso coração, Senhor, para que esta palavra seja cravada nas tábuas de carne do nosso coração, Senhor, e não saia da nossa vida, Senhor Deus, mas que nós estejamos contigo para sempre, Senhor, e o nosso nome esteja escrito no livro da vida, e a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito seja preservado, Senhor Deus, plenamente na Tua presença para toda a vida eterna, Senhor Deus. Pai querido, coloca a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua palavra, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Pai querido, Senhor Deus, e não aparte a Tua misericórdia, Senhor Deus, das nossas vidas, Senhor, de cada um que está aqui, de cada um, Senhor Deus, que está me ouvindo. Pai querido, que a Tua misericórdia, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, presente em nossas vidas, e que o Teu Espírito nos conduz à salvação, a crer na Tua palavra, no Teu Evangelho, Senhor, para não perecermos a nossa alma no inferno, mas que tenhamos vida, Senhor, contigo, Senhor Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade nesta noite de estar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Palmas que louve o nome do Senhor Jesus Cristo.